Olá, meu querido cliente, minha querida cliente, que confiou e ainda confia no meu trabalho. Hoje eu quero falar direto do meu coração para o seu. São mais de 20 anos caminhando juntos e cada um de vocês deixou uma marca tão profunda em mim que nem as trocas de celulares, nem o tempo que passou foram capazes de apagar. Às vezes, quando a gente trabalha com o invisível, com as energias, com o tarô, com o acolhimento, parece que o mundo não enxerga o valor do que a gente faz. Até os mais próximos da gente duvidam. E já teve dias que eu parei e pensei, será que vale a pena continuar? E então eu recebo depoimentos assim: nossa, Beth, você acertou tudo com o tarô. E um outro: eu não estava acreditando mais em mim e você me mostrou um caminho. Puxa. E tem também aquele abraço forte depois da roda presencial, que diz mais que 1000 palavras. E eu penso, então, isso aqui não é só o meu trabalho, é minha missão. Vocês não são só clientes, são companheiros de jornada. Algumas pessoas estão comigo desde o início até a data de hoje. Outras estão chegando agora. Mas cada pessoa me ensinou que o verdadeiro tarô não está só nas cartas, está na conexão que a gente cria. Quer ver um exemplo? Uma coisa que me emociona muito é que na roda terapêutica a mãe levou as filhas. Isso não tem preço, isso é muito emocionante. Por isso, aqui hoje vocês vão assistir a depoimentos lindíssimos que algumas gravaram com muito carinho para mim. E eu quero dizer o meu muito obrigada por transformarem o meu trabalho em algo tão sagrado. E se o meu caminho já cruzou com o seu de certa forma, eu tenho um pedido a fazer. Que tal fazer algum vídeo, ou se não quiser aparecer, um depoimento por escrito e me mandar? Essas palavras não serão só para mim, serão para aquela pessoa que está assistindo e se perguntando: será que isso funciona mesmo? Será que eu devo tentar? A sua experiência pode ser a luz que falta para essa pessoa. E para você que deixou aqui o seu depoimento, eu agradeço novamente, com todo amor e gratidão, dessa vida e das outras. O meu muito obrigada. Fique com Deus. Gratidão. Olá, meu nome é Ellen Rocha, sou de Belo Horizonte. Eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência com a Beth. Ela me atende desde 2013 e assim, toda vez que eu preciso de um direcionamento, né, eu falo assim, amiga, eu preciso de um conselho, e ela tá ali sempre me ajudando, me auxiliando. Então, assim, de 2013 para cá, muita decisão importante que eu tomei na minha vida foi graças às consultas com ela. Então, assim, e sempre assertivas, sabe? Então, assim, estou muito satisfeita. Muito obrigada, Beth. Continue assim com esse carisma. Tudo de bom para você. Olá, pessoal. Meu nome é Eliciane e eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com a Beth. Bom, eu conheci a Beth muito por um acaso, né? Eu estava no centro de Belo Horizonte, andando despretensiosamente, assim, um pouco aflita, né? Algumas questões internas, dúvidas sobre o meu casamento, né? Que eu me encontrava na época. E assim eu a encontrei, né? Presencialmente, e ela tinha um horário disponível. Então, quando Beth abre as cartas para mim, me veio uma surpresa muito grande acerca das minhas perguntas, né? Pois ela não sabia da minha vida, ela nunca me viu, né? Ela nunca havia me visto na vida. E de repente, ao fazer perguntas muito do meu coração, assim, que precisava de uma quietude, o baralho ele
trouxe para mim respostas muito claras, né? E claro que algumas coisas você fica, né, se perguntando, afinal de contas tem tantas pessoas por aí, né? Tanto charlatanismo, não sei se essa palavra eu falei correta, que a gente fica, né, a duvidar. Então aconteceu duas situações nesse dia, isso já fazem mais de 10 anos, né, que a partir daí eu venho jogando com ela, que eu fiz a pergunta se o meu casamento iria pra frente, né? Ele passava numa situação que eu tava fazendo de tudo para que desse certo. Eu tava buscando formas de me encontrar, de como resgatar, que afinal de contas ninguém casa para separar. E ela foi muito cirúrgica, ela disse, em todas as cartas que foram saindo, nada que você fizer, nada vai fazer com que seu casamento continue. Na verdade, a separação ela é inevitável. E a partir daí a minha chave ligou, eu fui para casa, um misto de decepção, mas ao mesmo tempo de tirar o peso das costas. Eu sabia que não tinha muita chance, né? E eu falo que passou-se o quê? 2 meses, no máximo, não houve uma conversa, simplesmente esse relacionamento, né, esse cara que eu estava na época, ele simplesmente foi embora. Exatamente assim, sem nem haver um diálogo. E dessa forma eu reafirmo o que as cartas traziam ali, através das mãos da Beth, né, a total verdade, né, no que estava sendo dito. E tem um segundo ponto também, que a questão de algumas coisas que naquele momento não fazia sentido para mim, sobre a saúde da minha mãe, né? A minha mãe veio nas cartas ali, mesmo sem perguntar, mesmo que sem saber o que estava vendo. É uma coisa que ela veio quase que como um recado, né? Então a Beth falou para mim, olha, as cartas estão dizendo que sua mãe está com um problema muito sério. E entre essa região, a gente não consegue falar precisamente, mas é muito sério, é muito grave. E peça ela para procurar um médico com emergência. E é claro que nem todas as pessoas acreditam, né? Então, quando eu levo para minha mãe e falo isso para ela, naquela ocasião ela... né? Deve ser mais histórias, enfim. Mas não. A minha mãe, infelizmente, descobre um tempo depois, né? Minha mãe estava com câncer no pâncreas, está, né? E muito grave, muito pesado. E todo mundo ficou muito abalado, né? Muito, muito abalado. O fato é que eu continuo jogando as cartas para a Beth no decorrer dos anos, né? E no ano de 2023, a minha mãe ia passar por uma cirurgia, onde ela ia retirar esse tumor. A minha mãe chegou a falecer algumas vezes ainda em hospital, mas graças a Deus, né, ela não faleceu, mas a vida dela estava por um fio, sabe? Então eu fiz a pergunta para ela, Beth, a minha mãe, ela vai passar por uma cirurgia, eu queria muito me preparar. Será que ela vai aguentar? Será que minha mãe vai ser forte o suficiente? E aí novamente Beth traz nas cartas, sim, a sua mãe vai passar. A sua mãe vai passar, a sua mãe vai viver, mas o fato é que ela precisa acreditar nela. Ela vai sobreviver à cirurgia, vai estar tudo bem, porém o mental dela precisa de ajuda, né? Ela precisa viver mais mentalmente, né? Então, a minha mãe tava com muito medo, e aí eu levo essa informação pra minha mãe. Já a minha mãe é já mais crente, né? Eu falei, mãe, joguei com a Beth, e a Beth disse que a senhora não vai morrer na cirurgia, pode fazer sem medo, mas que a senhora precisa acreditar na senhora. Então, hoje, graças a Deus, a minha mãe, ela retirou o tumor do pâncreas, que também estava espalhado ali no fígado, no baço, etc.
Minha mãe perdeu muita massa muscular, minha mãe ficou bem magrinha, bem debilitada. Mas ver o que a minha mãe estava antes, ver minha mãe hoje, graças a Deus, não que ela tá aí andando por aí, né? Ela precisa de ajuda, mas ela ficou um bom tempo ali de andador e hoje a minha mãe tá andando para todo lado. Mas por que que eu venho trazer esse depoimento, né? Por que que eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui? Para agradecer a Beth, que eu falo que ela é minha guru das estrelas, né?